Antes de começar o vídeo, eu queria pedir uma ajuda para você. Se você estiver vendo do seu celular ou do seu computador, desce o vídeo até lá na parte dos comentários que eu vou fazer 2 perguntas e eu gostaria muito que você respondesse elas lá para mim, por favor. A primeira pergunta é: qual é o problema da política brasileira? Tenho 3 opções, você pode colocar uma quarta se quiser. Primeira opção: o PT e os casos do mensalão e roubos da Petrobras. Segunda opção: a falta de educação política dos brasileiros. E a terceira opção: a corrupção generalizada dos grandes partidos. Essa é a primeira pergunta. A segunda, relacionada a ela, é a seguinte: por onde você se informa sobre esses problemas? Vamos considerar o seguinte: a maioria das pessoas vê as informações pelo Facebook ou pelo YouTube também, mas as notícias do Facebook geralmente são compartilhadas de grandes jornais ou de algum outro site de notícia. Então eu vou dar algumas opções só para te ajudar a entender e a lembrar de onde que se viu todos esses casos de corrupção, todos esses casos de problemas da política brasileira, da falta de educação política dos brasileiros. Vamos tentar lembrar, ó. As opções são Veja, Isto É, Época, O Globo, o jornal O Globo, a Globo, daí tem o Jornal Nacional, os jornais que eles fazem, o Estadão, aqui de São Paulo, a Folha de São Paulo, outros jornais, ou mesmo o YouTube, em vídeos como esse aqui que você tá vendo agora. Vai lá embaixo e responde pra mim essas 2 perguntas. E a gente vai começar a conversar daqui a pouco. Você deve ter visto que o propósito desse vídeo é responder por que a esquerda está entre aspas, por que a esquerda odeia tanto o Bolsonaro, certo? Então é isso. Eu vou contar 3 histórias muito rápidas, porque eu não quero deixar o vídeo grande, pra você entender por que eu tô fazendo isso. A primeira delas é a seguinte: eu moro aqui em São Paulo, numa edícula, numa casa que o proprietário fechou a casa dos fundos, abriu uma portinha do lado. A minha casa é super pequena, tem acho que nem 40 metros quadrados. E em cima de mim, ele construiu mais uma casa e mora um arquiteto. E toda semana ele pede água de um cara, não sei quem que é, nunca vi a cara desse indivíduo. Ele pede água de um cara e semana passada, na hora que eles estavam se despedindo, o arquiteto falou assim: boas eleições no domingo. Eis que o cara virou e começou a conversar sobre as opções dele. E ele falou o seguinte: então, eu sempre votei nulo. Só que 80% das pessoas do meu ciclo social estão querendo votar no Bolsonaro. E eu tô achando que é uma boa opção. O arquiteto falou assim: não faz isso, você tem uma filha pequena, você não vai querer um Brasil desse jeito pro seu filho. E não entrou em muitos detalhes. O cara que entrega água pra ele falou assim: então é melhor eu continuar votando nulo, certo? Certo, e foi embora. Acabou a conversa por aí. Essa é a história número 1. A segunda envolve eu diretamente. Eu fui comprar algumas coisas numa loja aqui em São Paulo, umas coisas de alimentação, e o menino tava me servindo. Era uma loja parecida com aquelas da zona cerealista, que você compra feijão por quilo, essas coisas assim. Na sua cidade deve ter. Eu conversando com o menino, tava evitando entrar no tópico de política, porque eu tava com pressa também, e ele perguntou: em quem que você vai votar? Eu falei o meu candidato, e ele falou que iria votar no Amoedo. Ele queria muito votar no Amoedo, mas ele não teria chance de ganhar. E aí, eu não lembro exatamente o que aconteceu, que entrou o assunto Bolsonaro. E o menino falou o seguinte pra mim: as pessoas dizem que o Bolsonaro é racista, mas na verdade o que ele se preocupa mesmo é com a questão de identidade de gênero. Ele explicou isso, a gente continuou a conversa, mas não entra o ponto. Entra a questão que é: o menino era negro, provavelmente veio de uma escola pública, era super novinho, devia ter entre 18 e 20 anos, se não for mais novo, estava trabalhando já, e estava defendendo o Bolsonaro com unhas e dentes, falando da questão que ele não é racista e que ele se preocupa com a questão da identidade de gênero, ligando uma coisa a outra. Por fim, essa foi a segunda história. Por fim, a terceira: ontem, na hora que eu vi o resultado, eu fui procurar um pouco mais. Tá, entre 46% e 48% das pessoas votaram no Bolsonaro. Por quê? Fui assistir a 2 entrevistas dele, uma no Jornal Nacional e outra no Roda Viva, que é um programa da cultura. Antes de assistir a essas 2 entrevistas, eu queria ver vídeos de pessoas que estavam falando a favor do Bolsonaro. E encontrei um vídeo de um menino chamado Thiago, eu não lembro sobre o nome dele, não lembro o nome do canal dele, não quero entrar nesse detalhe. E ele explicando o porquê que o Bolsonaro era a melhor opção pro cenário atual do Brasil. E o
argumento principal dele era a questão da corrupção. Ele pegou um copo, fez um furo e falou o seguinte: o Brasil tem um problema muito grave, e é que nem esse buraco no copo. Ele começou a colocar água e começou a vazar. O buraco no copo era a corrupção. E segundo ele, o Bolsonaro era o melhor candidato e o único candidato que se dispôs a combater a corrupção no país. Esse é o argumento principal dele. E nos comentários, o vídeo tinha muito like. Nos comentários, várias pessoas falaram: eu não tinha candidato, agora que você falou isso, você me convenceu, eu vou votar no Bolsonaro. Então temos aqui 3 histórias. Se você não respondeu as perguntas que eu fiz lá no começo, faz esse favor pra mim, vai lá e responde. E aproveita, se você não tinha feito antes, faz agora e coloca por que você votou no Bolsonaro. É por causa da corrupção? Lembra que era uma das alternativas da pergunta, certo? Então vai lá e responde pra mim. Muito bem, agora chegou então a hora de explicar, ou tentar explicar, o porquê que a esquerda detesta, odeia, quer Bolsonaro pegando fogo. Antes disso, eu vou pedir licença para as pessoas que já são inscritas no canal para eu me apresentar. Meu nome é Alex, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse é o canal Marca Páginas, onde eu e mais 3 amigas divulgamos nossas leituras de literatura e em outros assuntos. Eu sou jornalista e formado em economia pela Unicamp e também mestre em divulgação científica e cultural também pela Unicamp. No mestrado eu juntei jornalismo e economia para estudar a imprensa brasileira, e é por isso que eu vou focar especificamente na imprensa, que é a minha área de pesquisa. A questão é o seguinte, eu fiquei pensando, tá, muita gente detesta o Bolsonaro, então vamos entender qual que é o discurso dele. E eu consegui identificar 2 bandeiras principais na campanha dele, que é justamente a questão da corrupção e a questão da segurança pública. Em outras histórias que eu não quis trazer aqui, eu ouvi várias pessoas falando que ele era o único candidato que iria acabar com o bandido e acabar com a corrupção. São 2 pontos centrais, e eu imagino que você, se está assistindo esse vídeo e votou no Bolsonaro, você deve ter votado por um desses 2 motivos. Aí que vem o problema e a explicação da pergunta central desse vídeo. Tem alguns pontos que são muito polêmicos na campanha dele e também na trajetória política dele. Você deve ter pesquisado sobre esse candidato e deve ter visto que ele participou durante 17 anos do Exército, foi reformado capitão, ou seja, ele saiu do exército como capitão e entrou na vida pública. Em 91, ele entrou no Senado, posso estar enganado, mas ele entrou na política em 91 e está há 27 anos como senador, como político, trabalhando nessa área. Muitas pessoas criticam que ele apresentou poucos projetos. Ele se defende dizendo que, apesar de ter apresentado poucos projetos, cerca de 170, só com 2 aprovações, ele impediu que outros vários projetos ruins para o Brasil fossem para frente. Esse é o principal argumento dele. Aí tem uma questão de contexto que é super interessante a gente pegar. O Bolsonaro serviu no exército durante a ditadura militar. Ele fez parte de algumas ações muito específicas. E ele é um defensor muito grande do exército. Ele é militar, apesar de estar reformado. A formação dele é toda no exército. E qual que é o problema disso? Na década de 90, quando o Brasil estava saindo da ditadura militar, acabou a ditadura no comecinho da década de 80. Em 85, mais ou menos, entrou o Sarney e ele redemocratizou o Brasil. Ou seja, a gente voltou a escolher as pessoas que a gente queria como presidente. Antes, quem escolhia era um colegiado muito fechado de militares e o povo, a população, nós não tínhamos esse direito de ir na urna e escolher. Não, eu quero o Bolsonaro, eu quero o Ciro, eu quero o Haddad ou eu quero o Alckmin. Quando ele entrou na política, em 90, a galera que tava nesse meio, no Senado, na Câmara e em vários outros meios políticos, como câmaras municipais, prefeituras, governo, por aí vai, eram pessoas que foram contra e combateram a ditadura militar. Então ele era um dos únicos representantes do exército dentro do poder público e que defendia a ditadura militar e a forma como o exército administrou o Brasil ao longo dos anos dessa ditadura. Ele foi, portanto, ao longo da trajetória política dele, eu não diria massacrado, mas massacrado é uma palavra que ele usa. Massacrado pela mídia, que sempre ficou atenta às declarações dele e aos atos que ele fazia. Por isso que muita gente combate o Bolsonaro com base na homofobia, na misoginia, no racismo, entre outras coisas.
Ao assistir as entrevistas que ele deu, pra mim ficou claro que ele é sim muito favorável ao exército, tanto que o livro de cabeceira dele, que ele declarou no Roda Viva, é um do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi o comandante do DOI-CODE, que foi um órgão do governo militar que caçava e torturava militantes de esquerda, ou não eram só militantes de esquerda, pessoas também contra a ditadura militar. Todo mundo que tinha uma opinião diferente da ditadura militar era caçada, era torturada. Não todo mundo, os principais eram caçados, torturados, por aí vai. Isso é história. Existem vários livros que contam esses fatos. Um deles é o do Carlos Brilhante Ustra, só que a versão dele, e outros vários livros contam os relatos de tortura e todas as coisas ruins que aconteceram durante a ditadura. O problema é o seguinte, vamos começar por este ponto. Várias pessoas dizem que o Bolsonaro é fascista. Acusar o Bolsonaro de fascista é ressaltar o apoio que ele dá à ditadura militar e a possibilidade de usar o exército para retomar essa ditadura. Nas duas entrevistas que eu citei, no Jornal Nacional e também no Roda Viva, em nenhum momento, corrijam-me se eu estiver errado, ele desmentiu ou respondeu dizendo que não traria a ditadura militar de volta. Quando o assunto é o exército, ele ri, ele faz um sorriso, ele não responde. Várias perguntas desse calibre, assim como também da questão dele ser homofóbico, dele ser misógino, por aí vai, ele não responde com certeza, com clareza. Ele disse que não é contra os gays, que não é contra as mulheres, que não é contra negros e que racismo seria ele impedir um negro de entrar no mesmo elevador que ele. Aí vamos entrar nos próximos pontos. Da ditadura, espero que tenha ficado claro. Da questão de ele ser homofóbico, ele fez sim declarações muito polêmicas pra nós. Eu sou gay, assumido, muito bem resolvido. Você que votou no Bolsonaro é homofóbico? Pode ser que você esteja respondendo: não, eu não sou homofóbico, eu não sou misógino, eu não sou racista. Eu votei no Bolsonaro porque ele vai resolver o problema da corrupção e da segurança pública no Brasil. Eu acho que essa é a sua resposta, não é? O problema é o que a candidatura e a possível presidência dele traz junto. A questão da ditadura que eu já falei é a principal e pior alternativa que ele pode trazer junto com o mandato dele. É muito complicado. E além disso, a questão de homofobia, misoginia e racismo desperta em algumas pessoas, pode ser que não você, mas pode ser que outras pessoas despertem uma coisa muito ruim. Essas pessoas, além de ter probleminhas mentais, essas pessoas podem me prejudicar, podem dar uma lampadada na minha cabeça lá na Paulista, podem me matar, porque a quantidade de pessoas mortas, pessoas homossexuais mortas no Brasil é muito grande. E quando se dizem crimes de homofobia, é bom que se diga o seguinte: são crimes em que a pessoa é morta por ser homossexual, transgênero e por aí vai. Não é simplesmente, mas várias pessoas morrem, não sei o que. Não é essa a questão. A questão de crimes de homofobia e também feminicídio, que é a morte de mulheres, e racismo, acontecem porque as pessoas são gays, lésbicas, transexuais e companhia, são mulheres e são negros. Não é simplesmente mais um assassinato, é um assassinato de ódio. E aí é que tá o medo da esquerda, o meu medo particular também, por conta da ascensão do Bolsonaro. Qual é a segurança que eu vou ter ao andar na rua sabendo que 46% das pessoas votaram no Bolsonaro e no meio dessas 46% tem pessoas que apoiam ideias homofóbicas, racistas e misóginas? Será que você consegue entender esse ponto? Ele é fundamental. É por isso e por outros vários motivos que a esquerda detesta o Bolsonaro. Acho que deve ter ficado claro para você. O Bolsonaro não era o único candidato que se propunha a acabar com a corrupção. Não era o único candidato que se propunha a acabar com o problema da segurança pública no Brasil. Havia, sim, outros candidatos que tinham propostas parecidas e melhores, que iam por outros caminhos, ou o caminho de fato, que é a reforma política no Brasil, e da segurança pública, por exemplo, pela educação, por acesso a oportunidades para essas pessoas que estão nas favelas, que são chefes do tráfico e por aí vai. Existia, sim, outras e outras e outras oportunidades e possibilidades em outros candidatos.
Só que o Bolsonaro ele tem um discurso muito convincente. Isso atrai muito a atenção das pessoas. E quando ele coloca a questão da corrupção e da segurança pública em primeiro ponto, ele atrai uma massa de pessoas, como você provavelmente, para votar nele, porque as pessoas estão sim de saco cheio de ouvir falar sobre corrupção. Eu, como esquerda, também estou. Eu detesto ler jornal, embora eu leia por ser jornalista. Eu detesto ler jornal porque só se fala de corrupção. Mais nada. Você já deve ter parado para pensar nisso. Se você ligar o Jornal Nacional à noite, por exemplo, na época que estava tendo os casos do Petrolão, do escândalo envolvendo a Petrobras, era só notícias sobre o PT e os outros partidos coligados que roubaram da Petrobras. Isso não é um saco? É sim, é um saco. E eu não posso negar isso nem como esquerda, porque é horrível. Mas, e aí vamos entrar no terceiro ou quarto ponto deste vídeo, que é a questão justamente das informações que você tem acesso. E esse ponto eu acho fundamental. Se você tá me ouvindo até agora, continua mais um pouquinho que é importante, tá? Super importante. É o seguinte, lembra que lá no começo do vídeo eu perguntei qual era a fonte de informação que dizia sobre corrupção, sobre falta de educação política no brasileiro e sobre os problemas do PT? Eu coloquei Veja, Estadão, o Globo, Isto É, Folha de São Paulo e por aí vai. Lembra? O problema é o seguinte, eu, como estudante da imprensa brasileira, tenho muito claro para mim o seguinte problema no Brasil. Jornalismo econômico é um porre. Você já leu notícias sobre economia? Entendeu alguma coisa? Provavelmente, se você tentou ler, você não entendeu nada e nunca mais voltou para ver alguma coisa específica. Mas você concorda comigo que é importante seguir casos e notícias de economia? Porque é o seu bolso, são os seus direitos trabalhistas, é o seu emprego, é a economia do país. O problema é que o jornalismo econômico é codificado. A gente chama a linguagem do jornalismo econômico de economês, que nada mais é que uma linguagem que só fala de economia e não traduz absolutamente nada para o povão, pra gente. Fora essa questão do jornalismo, vamos a um segundo ponto. A imprensa brasileira, ela é extremamente desonesta. As notícias favorecem quem tem dinheiro, quem é dono de empresa, quem é dono principalmente de bancos. É a economia financeira, economia monetária. Se você tiver curiosidade, abre uma página do jornal do Estadão, por exemplo, da Folha, da Veja, qualquer um desses, e vai procurar notícias sobre economia. Você vai ver sobre a movimentação de empresas, dólar, ou informações sobre a taxa de juros no Brasil. De vez em quando tem, obviamente, algumas notícias que não são nesses 3 pontos, mas a maioria é sobre isso. A maioria é sobre a economia financeira, que nada mais é que uma economia que favorece o lucro e o aumento do poder econômico e político das pessoas que já têm poder econômico e político, ou seja, dos donos das grandes empresas. O trabalhador, você e eu, por exemplo, não aparece nessas notícias. Aí o que acontece? Como as notícias favorecem e muito essa questão da economia, e principalmente da economia monetária e da economia financeira, a gente que é trabalhador, a gente que precisa entender o que está acontecendo no Brasil, fica sem entender nenhuma vírgula do que é colocado lá. E aí que tá o problema. Eles colocam várias informações, por exemplo, nos 2 governos petistas, do Lula e do da Dilma, a imprensa caiu matando em cima dos 2. Eles foram vítimas... Vamos deixar de lado a questão da corrupção por um segundo. Eles foram vítimas de um complô da imprensa e dessa elite brasileira para tirar eles da jogada. E olha que tá dando certo. Na verdade, está dando mais certo do que eles esperavam. E muito mais certo, a ponto de eu defender que a imprensa brasileira perdeu a mão nessa estratégia de desmoralizar a esquerda, ligando ela sempre com corrupção, e vangloriar a direita. A direita na figura do PSDB, do Alckmin, do Temer. Temer não é PSDB, mas é amiguinho ali. Eles têm um projeto muito claro, não é difícil descobrir isso, de vangloriar a economia financeira, a economia monetária, que eu já falei várias vezes, e massacrar todo e qualquer candidato e governo que vá contra esse tipo de notícia, esse tipo de ação
que foca especificamente na economia monetária e na economia financeira. O que eu tô falando é o seguinte: candidatos que fazem Bolsa Família, investem na educação, querem melhorar a situação sua como trabalhador e minha como trabalhador, dando mais direitos ao invés de cortar direitos, como o Temer fez e o Bolsonaro apoia. Esse tipo de notícia e esse tipo de ideia política, que é muito ligada com a questão da esquerda, é sempre ligada com a questão da corrupção. É por isso que, se eu te perguntar assim, você é direita ou esquerda? E se eu começar a falar com você sobre esquerda, você vai me xingar de porco, esquerdista, de qualquer outra coisa nesse tipo. Principalmente vai começar a me xingar também de corrupto. A esquerda não é corrupta. Se houve mesmo corrupção, a corrupção é do PT, não da esquerda. Desassocie essa ideia. O que a esquerda quer é melhorar a situação de vida do trabalhador, dando mais condições, melhores igualdades e reduzindo uma coisa fundamental, que é a desigualdade salarial, desigualdade de renda. Tem uma parcela desse tamanhinho que ganha milhões e milhões por ano, e o resto, uma parcela gigantesca que ganha, se ganha, o necessário para sobreviver. Para um pouquinho e pensa no seu salário. Existe uma frase de um economista muito famoso chamado Kalecki, que é o seguinte: o trabalhador gasta tudo que ganha. Confere? Confere. Continuando. E o capitalista ganha tudo que gasta. Todo investimento que ele faz, ele recebe em lucro. E todo o rendimento que o trabalhador ganha, ele paga aluguel, paga água, paga luz, paga alimentação. E no final do mês não sobra porra nenhuma. Se você disser que você não se encaixa nisso, provavelmente ou você ganha muito mais do que o seu salário de subsistência, ou seja, ganha uns 3, 4, 5 pau no mês. Ou se você é novinho, menos de 30 anos, você deve morar com seu pai e com a sua mãe, não é? Pensa um pouquinho. Fazendo uma conclusão, Bolsonaro é sim muito ruim para o Brasil. Ele pode ser uma alternativa interessante para a questão da corrupção, mas o problema é o tudo que ele traz consigo. Sabe aquelas noivas que tem um véu enorme? Coloca o Bolsonaro no lugar da noiva. Ali tá a corrupção. O véu é todo o discurso de homofobia, de misoginia, de racismo que ele traz junto com ele. E, pior de tudo isso, desperta nas pessoas. Qual é a segurança que eu, como gay, vou ter de andar na rua com um governo do Bolsonaro, sabendo que 46% das pessoas desse Brasil podem ter um pensamento que pode me prejudicar? Essa é a questão. Se você é mulher e votou no Bolsonaro, como é que você pode ter certeza que seu salário vai um dia chegar a ser igual de um homem? Ele não tem proposta para isso. Quando ele foi questionado sobre esse ponto, ele disse: o Ministério do Trabalho deveria ser questionado sobre esse ponto. Está na legislação trabalhista que homens e mulheres devem ganhar a mesma coisa. As pessoas devem denunciar e conseguir um salário melhor. Esse discurso é extremamente lógico, só que se espera de um candidato programas e projetos que melhorem a situação das pessoas, dos trabalhadores principalmente. E ele não apresentou. Essa é uma crítica muito ruim para ele. Além disso, tem uma última questão, falando dos direitos trabalhistas. Ele é extremamente favorável, junto com o economista que ele tá de mão dada e casou e provavelmente não vai divorciar, como ele sempre diz. Ele quer enaltecer o discurso empresarial, ou seja, beneficiar donos de empresa e diminuir os direitos trabalhistas das pessoas. Isso é muito complicado. Se você tem um trabalho com carteira assinada, você tem férias, tem 13º, tem direito à saúde e vários outros pontos. Se você não é isso, se você é, por exemplo, PJ ou trabalha e ganha um salário sem ter direito a nada disso, você pode ficar assim por muito mais tempo e as pessoas que têm carteira assinada podem cair na sua condição. Tem muito mais coisas que a gente pode conquistar e foi difícil conquistar esses direitos trabalhistas. E um candidato como ele, ao favorecer os empresários e a economia liberal como ele prega, pode prejudicar a situação de todo mundo. Ah, mas eu vou ter emprego. Que tipo de emprego? Que tipo de emprego você quer? Já pensou nisso? É importante parar e pensar e votar consciente. Certo? Então é isso. Tchau.